Nacional de Velocidade voltou ao circuito do Estoril. Foi a quarta visita este ano, quinta e penúltima jornada do campeonato. Estava o tempo diferente em ambos os dias, neste fim de semana de competição, dia cinzento e chuvoso no sábado, com o sol a brilhar no domingo e com a possibilidade de alguns pilotos já brilharem no Estoril e de forma antecipada conquistarem o troféu em algumas classes. Na classe rainha, o campeão em título, Romeu Leite, chegava ao Estoril com 33 pontos de vantagem sobre André Gonçalves. Nas Superstock 600, também Pedro Fragoso chegava destacado a esta penúltima jornada. No Estoril também o desfecho do Campeonato do Mundo de Sidecar. As estrelas da modalidade estiveram presentes aqui em Portugal e foi aqui encontrada a dupla vencedora. Muitos pilotos em pista para as sempre competitivas provas do troféu Taça Luís Carreira e troféu Naked Bikes em conjunto. Com o nome principal na primeira corrida, João Curva foi o vencedor à geral. Ele, que é da classe Open da Taça Luís Carreira, venceu com mais de 10 segundos de diferença. Para o segundo, que foi Pavel Bogdanov, João Curva foi, claro, o vencedor da sua classe, a de Open, de forma destacada em relação a Fernando Mercier. Nas Open Air, Bernardo Vilar teve uma grande prova também nesta primeira. Deixou para trás Augusto Machado. Rodrigo Amaral não partiu. Em Superbike, André Capitão era o representante e em SSR, Alexandre Laranjeira ficou à frente de Márcio Silva. Quanto às BMW, Duarte Amaral foi o vencedor, segunda posição para Ricardo Almeida e terceira para Marco Pérez. Duarte Amaral que ficou em quinto na geral. Neste ano, Pavel Bogdanov venceu a sua classe, atrás dele Anselmo Vilardebo e também Paulo Vicente. E no que toca às Z-Cup, Frederic Bottolieri conseguiu vencer. Deixou para trás, na terceira posição, Ricardo Pires. No segundo posto, Julien Ballet. João Curva, então, o vencedor à geral desta primeira corrida. A pole até tinha sido conseguida por Anselmo Vilardebo. João Curva conseguiu o melhor tempo de volta, a rodar no minuto e 52. Tudo diferente na segunda corrida, com Pavel Bogdanov a assumir logo a primeira posição na saída de grelha e assim se manteve à frente até à curva 7. Destaque também para Duarte Amaral, que saiu do quinto posto da grelha e que logo no fecho da primeira volta já estava na segunda posição, onde se manteve até essa curva 7. Foi a altura em que uma travagem mais tardia de Pavel Bogdanov permitiu a ultrapassagem de Duarte Amaral e por isso foi Duarte Amaral a vencer à geral esta segunda corrida. Na primeira tinha vencido o piloto João Curva, de TLC, da classe Open. Não foi além do quinto posto nesta segunda corrida. João Curva, que venceu ainda assim a classe Open destacado em relação a Fernando Mercier. Bernardo Vilar tinha sido vencedor anterior das Open Air. Não foi além da terceira posição. Ficou atrás de Rodrigo Amaral. Augusto Machado foi o vencedor. André Capitão representou a Superbike. E Márcio Silva ficou à frente de Alexandre Laranjeira nas SSR. Neste ano, Pavel Bogdanov foi então segundo à geral e venceu este ano à frente de Paulo Vicente e Miguel Sousa. Nas Z-Cup, Frederic Bottolieri venceu de novo, à frente de Julien Ballet e Ricardo Pires. E Duarte Amaral, nas BMW, foi então vencedor, com uma vantagem larga em relação a Ricardo Almeida, o segundo, e Marco Pérez, o terceiro. Duarte Amaral, que foi assim o vencedor com mais de 9 segundos de diferença para Pavel Bogdanov, aqui nesta segunda corrida do troféu TLC Naked Bikes. Na Copa Dunlop Motoval, as habituais duas classes em competição. João Rego foi o vencedor à geral. Ele, que é da classe 2, o melhor da classe 1 foi Ricardo Rodrigues, ficou apenas à geral na sétima posição. Fernando Henriques foi quinto, Hugo Lopes ficou na quarta posição. Rui Palma, que chegava líder aqui ao Estoril, não foi além do último lugar de pódio. Filipe Brites foi segundo, João Rego o primeiro. João Rego, que partiu da pole, embora tenha sido Filipe Brites a conseguir o melhor tempo de volta. Na classe 1, Ricardo Rodrigues ficou à frente de Bernardo Aguiar. Foi o segundo classificado, último lugar de pódio para Sérgio Farrardo. E na classe 2, João Rego venceu então, com mais de 8 segundos de diferença para Filipe Brites. Rui Palma, que chegava aqui como líder, não teve uma boa prestação, obteve o último lugar de pódio.
E atrás dele, uma luta intensa entre três pilotos que rodaram sempre muito próximos uns dos outros: José Gafanho, Fernando Henriques e Hugo Lopes. No domingo, Filipe Brites saiu do primeiro lugar de grelha. No entanto, logo no arranque, se viu ultrapassado por João Rego, ele que saía da terceira posição de grelha e teve um excelente arranque. Assumiu logo os comandos do pelotão, mas Filipe Brites esteve sempre coladíssimo ao piloto. Foi uma prova muito bem disputada entre estes dois pilotos, ambos da classe 2. À geral, o melhor da classe 1 foi Miguel Romão, desta vez ficou no 8º posto. Henrique Gouveia e Bernardo Aguiar ficaram na 9ª e 10ª posições, logo atrás de Miguel Romão, estes três pilotos da classe 2. Na classe 1, afastados da luta entre João Rego e Filipe Brites, estavam Hugo Lopes, Fernando Henriques e Rui Palma. O piloto que desta vez não foi além do 5º lugar, Rui Palma. Fernando Henriques ficou na 4ª posição. Último lugar de pódio para Hugo Lopes, aos comandos da sua BMW. O piloto teve um arranque espetacular, saindo de 7º lugar na grelha e logo na primeira volta a conquistar a 3ª posição, que não mais largou até ao fim. E os dois da frente a lutarem pelo primeiro lugar, João Rego e Filipe Brites, sendo que, quase ao cair do pano, Filipe Brites ultrapassou João Rego e conseguiu juntar ao segundo lugar do dia anterior esta vitória. Foi de facto um fim de semana em cheio para Filipe Brites, mas foi também para João Rego, já que com este segundo lugar conseguiu agora assumir pela primeira vez o comando da Copa Dunlop Motoval na classe 2. Na Esmir Moto 5 foi um fim de semana em cheio para o piloto Alexandre Cabá, que encurtou distâncias no que toca às contas do campeonato. Nesta primeira corrida, João Freire ficou na 5ª posição, bem atrás dos restantes pilotos. À sua frente, Martim Lourenço. Último lugar do pódio para David Dias. O piloto ficou a mais de 14 segundos de diferença de Alexandre Cabá, que estava destacado com Lourenço Vicente, numa prova praticamente à parte nesta primeira corrida. Os dois ali próximo um do outro. Foi assim de início ao fim. Alexandre Cabá saiu da pole, mas o melhor tempo de volta até foi de Lourenço Vicente à sua segunda volta. Rodou nos 2 minutos e 9. E Alexandre Cabá então a conseguir superar Lourenço Vicente. No domingo, Alexandre Cabá saiu do primeiro lugar da grelha e assim se manteve até ao final da corrida. Apesar da pressão de David Dias, esteve sempre colado à roda de Alexandre Cabá, o piloto David Dias, isto nas primeiras 8 voltas, já que depois o piloto teve azar com a sua moto e viu-se afastado da luta pela vitória. Quem tirou partido disso foi Lourenço Vicente. Saiu da 3ª posição da grelha e acabou por obter a 2ª posição à conta do azar de David Dias. E Martim Garcia teve aqui também uma excelente prova, alinhou na 7ª posição da grelha e o jovem piloto veio sempre a recuperar, assumiu a 4ª posição logo no fim da primeira volta e acabou também por beneficiar do azar de David Dias e assim conseguir o último lugar de pódio, ainda que por larga distância, mais de 50 segundos de diferença em relação a Alexandre Cabá, que saiu duplamente vitorioso aqui do Estoril e que desta forma encurtou distâncias no que toca ao campeonato Mir Moto 5. Tem agora 215 pontos contra os 235 de Lourenço Vicente. No campeonato de Pré-Moto 3 e Super Sport 300, Tomás Alonso chegava ao Estoril com 38 pontos de vantagem sobre Diniz Borges, o que quer dizer que teria que fazer mais 12 pontos do que o piloto para se sagrar também antecipadamente campeão. Algo que não se veio a verificar por muito pouco. São sempre emocionantes estas provas de Pré-Moto 3 e Super Sport 300. Em Pré-Moto 3, Martim Marco era o único representante e na primeira corrida não foi além do 4º lugar à geral. Mas Rodrigo Valente, Diniz Borges e Tomás Alonso fizeram as delícias do público presente no Estoril. Sempre muito próximos uns dos outros os pilotos da frente. Rodrigo Valente, que até saiu da pole position, ainda assim viu-se ultrapassado por Diniz Borges, que queria adiar a festa do título de Tomás Alonso. Mas Tomás Alonso conseguiu aguentar a pressão dos seus mais diretos concorrentes. Teve até o melhor tempo de volta, na 9ª volta, 1 minuto 53. Lá mais atrás rodavam na 5ª posição Isaac Rosa e na 6ª Gonçalo Capote. E aqui vemos o grupo dos 3 primeiros. Rodrigo Valente foi 3º, Diniz Borges o 2º e Tomás Alonso conseguiu
Uma vitória importante, mas tangencial. Na segunda corrida, Martim Marco, o único representante de pré-Moto 3, dominou a corrida do princípio ao fim e de forma destacada. Ele conseguiu a pole, saiu à frente e não mais largou a dianteira. Martim Marco, de pré-Moto 3, lidera o campeonato. E aqui não deu hipóteses aos outros pilotos de Super Sport 300. E nessa classe, Tomás Alonso acalentava ainda a esperança de poder sagrar-se já aqui campeão. E até começou da melhor forma, logo atrás de Martim Marco, a assumir a liderança da sua classe. No entanto, o piloto não teve vida fácil ao longo de toda a corrida. Primeiro foi Rodrigo Valente a atacar e a ultrapassá-lo. Ele conquistou de novo o lugar. Só que à passagem da sexta volta, Rodrigo Valente voltou a ultrapassar Tomás Alonso e assim se manteve à frente da classe até ao final. Tomás Alonso rodava na terceira posição até que Diniz Borges teve a oportunidade de ultrapassar o piloto. No entanto, ao cair do pano na última volta, a motivação do piloto da Quaresma Racing Team veio ao de cima, atacou o seu direto adversário Diniz Borges e cortou a meta à frente por escassos 69 milésimos de segundo. Foi mais uma prova estonteante, como habitualmente em Super Sport 300. Mas mesmo com esta ultrapassagem final e o segundo lugar da classe, ainda tem que esperar por Portimão para se poder vir a sagrar campeão de Super Sport 300. Na classe rainha da competição, a de Superbike, juntamente com Super Stock 600, chegava ao Estoril Romeu Leite, o campeão em título, com possibilidade de revalidar o título, 33 pontos de vantagem sobre André Gonçalves, e isso começou a desenhar-se desde cedo, já que na primeira corrida André Gonçalves não foi além da sexta posição. O piloto ficou até atrás de dois pilotos de Super Stock 600, Marco Dias e Pedro Fragoso. Lá na frente, Vítor Barros via Ricardo Lopes e Romeu Leite destacarem-se e protagonizarem uma corrida espetacular. Ricardo Lopes sempre no encalce de Romeu Leite. Romeu Leite estava decidido a garantir antecipadamente a revalidação do título, ele que desde cedo comandou o pelotão, mas Ricardo Lopes nunca o deixou. Foi um grande espetáculo aqui no circuito do Estoril, esta primeira corrida. No que toca à Super Stock 600, Marco Dias e Pedro Fragoso também protagonizaram uma corrida intensa, acordarem a meta quase em ex-aequo. Vasco Estorrado foi terceiro classificado, conseguiu o último lugar de pódio. Pedro Fragoso, que também acalentava esperanças de poder aqui já antecipadamente ser o vencedor, mas teve sempre em Marco Dias, um concorrente à altura. Foi de facto uma ronda emocionante esta penúltima aqui no Estoril, na principal classe da competição. E aqui vemos Romeu Leite à frente de Ricardo Lopes. A cortar a meta, mais atrás, Vítor Barros conseguiu o terceiro lugar. No domingo, André Gonçalves estava na pole position. No entanto, o Romeu Leite, motivado pela vitória do dia anterior e pela possibilidade de ser já campeão na principal classe, a de Superbike, no arranque saiu logo para a liderança e assumiu todas as despesas da corrida, do princípio ao fim. Foi ele que comandou todo o pelotão. O objetivo era, claro, revalidar o título, o que veio a conseguir. Antecipadamente, é o campeão da Superbike em Portugal. Neste ano de 2022, ele não deu qualquer hipótese aos adversários. No entanto, teve a pressão de Marco Dias, de Super Stock 600. Ele veio do terceiro lugar da grelha para a segunda posição. No entanto, houve sempre alternância nesses lugares. À terceira volta era Ricardo Lopes quem aparecia, atrás de Romeu Leite, ainda que distanciado. À quinta volta foi André Gonçalves a subir para o segundo lugar, ainda numa tentativa de evitar a revalidação do título, mas Romeu Leite estava decidido. E esta segunda posição foi alternada também. À nona volta era Ricardo Lopes que conseguiu o segundo posto. Ainda na fase final da prova, André Gonçalves caiu para quarto lugar, mas conseguiu reaver a terceira posição antes do final da prova. Quanto às Super Stock 600, Pedro Fragoso, líder do campeonato, rodou sempre atrás de Marco Dias, piloto que garantiu aqui a quarta vitória do ano e a terceira consecutiva. E desta forma encurtou distâncias, mas por apenas um ponto que Pedro Fragoso não se sagrou campeão aqui, já que ele está com 220 pontos,
contra os 171 de Marco Dias e ainda 50 para apurar. Por um ponto apenas não houve também a vitória antecipada em Superstock 600 para Pedro Fragoso. E assim, à geral, nesta segunda corrida, Ricardo Lopes foi terceiro, André Gonçalves o segundo, Romeu Leite saiu duplamente vitorioso e é já campeão nacional de Superbike. É uma jornada do fim, quanto a Pedro Fragoso terá que aguardar pela jornada derradeira em Portimão para confirmar o título. Foi um fim de semana ótimo, era difícil prever as condições atmosféricas. Foi chuva seco, mas nós conseguimos gerir muito bem a situação, conseguimos ganhar as duas corridas e fechar o campeonato, que era o mais importante nesta fase. E nesta quarta visita do Campeonato Nacional de Velocidade ao Estoril, houve também a presença do desfecho do Campeonato do Mundo de Sidecars da Federação Internacional de Motociclismo. Atenções ainda para a dupla suíça, campeã em título Markus Schlosser e Marcel Frey. No entanto, à chegada a esta última prova do Campeonato do Mundo no Estoril, mais perto do título estava a dupla mista Todd Ellis e Emmanuel Clement, sobre os seus mais diretos concorrentes, e poderiam apenas gerir a segunda corrida de domingo. No entanto, eles não se limitaram a gerir, também quiseram atacar lugares de pódio e assim o fizeram. Estavam na terceira posição, à saída da segunda corrida, nas 3 primeiras voltas, Todd Ellis e Emmanuel Clement. No entanto, viram-se ultrapassados à 7ª volta, rodaram depois em quarto. Lá na frente rodava a dupla Stefan Kershaw e Ryan Charlwood e Markus Schlosser e Marcel Frey, a dupla suíça ainda campeã da modalidade, até ao final desta prova, já que depois a vitória viria a sorrir a Todd Ellis e Emmanuel Clement, a dupla que haveria de reconquistar o terceiro lugar, ultrapassando os irmãos Sam e Thomas Christie. E assim se mantiveram na terceira posição até ao fim. Kershaw e Charlwood estiveram à frente, foram ultrapassados depois pelos suíços, voltaram a assumir na 15ª volta a primeira posição e não mais largaram essa posição, viriam a ganhar a segunda corrida. E com Todd Ellis e Emmanuel Clement a conquistarem o último lugar do pódio, o suficiente para se sagrarem campeões do mundo de Sidecars. Quanto ao Campeonato Nacional de Velocidade, o seu final vai acontecer no Algarve, na montanha russa de Portimão, ainda com vários títulos para atribuir.